Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um boletim de conjuntura aqui do curso de Relações Internacionais da Uninter. Hoje a gente vai fazer um boletim um pouco diferente, vocês estão acostumados sempre comigo com o professor André, e hoje a gente vai fazer um boletim inovador, e eu tô aqui com a ilustre presença da Cauana. Pra vocês entenderem, a Cauana, ela é egressa de Relações Internacionais, então ela se formou em Relações Internacionais aqui conosco na Uninter. E depois disso ela já ingressou no mestrado e atualmente ela faz mestrado em políticas públicas. Cauana, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite em estar aqui fazendo uma live com vocês. Eu acredito, então, que a gente já possa passar para análise, né? Enfim, acredito que todo mundo tenha visto também o que tem acontecido com o juiz Sérgio Moro nessa semana, que repercutiu bastante, que é um caso bem importante para essa análise de hoje, onde ele teve algumas conversas vazadas, né, ali por um suposto hacker. Eu acho que esse tipo de situação é que faz a gente perguntar mesmo, né, se a gente está de fato protegido nesse ambiente cibernético nesse ambiente, nesse espaço de interação onde ocorrem nossas conversas, compartilhamento de arquivos, rede de internet, enfim. Mas muito mais do que isso, a gente se perguntar o que o Brasil vem fazendo, né, para saber se a gente está sendo protegido mesmo contra esse tipo de ameaça, contra esse tipo de ataque. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente ter em mente que a questão de segurança cibernética, então, ela vem à voga, né? Uhum. E muitos países hoje, como o Brasil, eles vêm se preocupando com essa questão, e essa preocupação ela acaba sendo traduzida, então, em leis, políticas públicas em geral, enfim, regulamentos. Mas antes de a gente poder falar um pouquinho, né, sobre esses regulamentos, enfim, a gente precisa falar um pouquinho sobre como que a segurança cibernética ela veio de fato a ser uma questão, um objeto, então, de discussão para as decisões do Estado, para as políticas públicas em geral, enfim. Bom, vou te interromper um segundinho, só. Importante, exatamente isso que a Cauana está falando, gente, é bem importante para a gente pensar o porquê que a gente traz esse tema para uma live de relações internacionais, né? Bom, como vocês sabem, o tema da nossa live sempre vem do Trend Topics, então a gente vê o que mais se pesquisa. Na verdade, o que mais se pesquisou foi o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Atualmente. Ex-juiz, exatamente. Ministro. Ministro Sérgio Moro, então, sobre o vazamento das informações, a possibilidade de terem hackeado o celular dele. Então, esse foi o Trend Topics, que deu uma repercussão bastante grande, até porque o próprio presidente Bolsonaro falou que ele não queria trocar de celular, que ele não vai trocar de celular, que ele vai manter o que ele tem, que ele não tem nada a esconder. Se hackearem pra ele, tá tudo ok, né? Exato. E aí, o que a gente traz? A gente pensou, bom, esse Trend Topics, ele se aproxima muito de relações internacionais. Por quê? Segurança cibernética é uma das grandes áreas de relações internacionais. A área de segurança é uma das áreas mais clássicas dentro dos estudos das RI, e aí a gente tem agora como uma nova área de pesquisa a possibilidade de se estudar cibersegurança. E a gente sabe que isso não é um problema isolado aqui desse fato, a gente tem já um histórico, eu vou até lembrar a todos, e que depois a Cauana pode até comentar com a gente, da época em que vazaram os dados da então presidente Dilma, vazaram dados dela, das contas de e-mail dela, também vazaram dados da própria Petrobras. Correto. E foi a época que o Brasil começa também a se movimentar na parte de legislação. Mas isso, fora do Brasil, no mundo inteiro, já tem uma repercussão bastante grande. A gente já tem bastante países que discutem e falam quais são as leis, quais são as políticas públicas que a gente deveria ter para isso e até mesmo como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso, né, Cauana? Exatamente. Como a professora Caroline disse, então, né, a gente começa a ter essa percepção do que é e do que não é objeto da discussão de segurança ali a partir de 1980, né, quando a gente começa a sair daquele cenário da bipolaridade, do enfraquecimento, da Guerra Fria, né, e ali que é possível a gente entender que algumas outras questões de cunho econômico, político, ambiental, elas fazem parte, então, dessa discussão. E o ciberespaço, então, ela não é diferente, né? Em 1980, é ali que a popularização da internet, do computador, né? Ela se fez de uma forma um pouco mais massiva. E quando você populariza a rede, você identifica que algumas ameaças, então, elas acabam sendo criadas por esse mundo mais conectado, só que elas acabam saindo daquele meio computacional e atingindo, então, a economia, a política, acredito que também
esse caso do ministro seria um caso bem emblemático para mostrar esse tipo de situação. Então é aí que os estados eles começam então a pensar a segurança cibernética, né? A fazer de fato o cyberespaço um objeto da segurança. Em 2003 a gente identifica então o Brasil entrando já nessas discussões, né? Nessa implementação de políticas, de leis, porque é lá em 2003 que eles identificam que já são mais de 3 milhões então de ataques que ocorrem dentro do Brasil, né? E isso de fato é um número bem alarmante, bem considerável, né? Só que o Brasil, quando ele começa a falar sobre como que eu posso traduzir essa preocupação em políticas públicas de fato, eles fazem de uma forma um pouquinho mais diferente de como os outros países, aliás, eles estavam começando a tratar o problema. No Brasil, ali em 2008, a gente identifica que a cibersegurança ela é um objeto mais ligado então ao Ministério da Defesa do que ao próprio governo de uma forma mais legislativa em si, né? A gente identifica então que a segurança cibernética ela é uma preocupação ainda de segurança do próprio Estado, da soberania do Estado, da soberania da questão da territorialidade, né? Essa é a preocupação quando você acaba quando você acaba anexando esse tema ao meio militar, né? Em 2008 a gente tem então a criação da Estratégia Nacional de Defesa, né? Que é ali onde ele começa a delinear o que é o setor cibernético, e eles começam a criar também as estruturas que vão acabar se preocupando, né, com essa questão, que seria, na verdade, aqui o CD Cyber, que é um centro de defesa cibernética e segurança cibernética do Ministério da Defesa, né? Que ali eles vão desenvolver algumas tecnologias de criptografia, algumas simulações de guerra cibernética, né? Para poder, enfim, alargar então a discussão sobre segurança cibernética. Então seria até correto a gente pensar assim, nesse começo, quando o Brasil começa a ter contato com a segurança cibernética, a gente vê isso muito pelo viés militar, né? Como a segurança de fronteira, até a fronteira aérea ou a fronteira marítima, terrestre. Agora a gente teria, em certa medida, uma segurança com uma fronteira que seria cibernética. Exatamente. A gente passa a entender que a fronteira, na verdade, a questão do espaço cibernético, ela não é uma questão que delimita fronteiras, né? Muito pelo contrário. Ela acaba deslocando essas fronteiras e muitas vezes também tornando elas inexistentes. Então, quando eles têm essa percepção de que ela transpassa outros setores, o econômico, o político, o ambiental, é aí que eles começam então a se perguntar se a segurança cibernética ela seria somente uma questão militar, do jeito como a gente vinha fazendo antes, né? Então ali em 2010 eles começam a ter essa preocupação, mas ainda assim dentro do Ministério da Defesa, e eles propõem então o livro verde da segurança cibernética, né? Só que já nesses moldes um pouco mais preocupados com questões de law politics, tanto além das high politics, né? Então você vai falar ali da economia, questões sociais, uma segurança mais ligada então ao seu próprio cidadão, né? Tanto é que esse livro verde ele é proposto pelo Departamento de Segurança, Informação e Comunicações, que é ligado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né? Então você vê esse caráter militar saindo um pouquinho da seara cibernética, né? Ele vai trazer, além de algumas diretrizes de cunho um pouquinho mais técnico, ele vai ressaltar essa convergência para aceitar, então, o ciberespaço como sendo um tema de agenda de segurança do Brasil, e ele vai ajudar também a alimentar esse debate no Brasil para, mais para frente, eles construírem também uma doutrina e uma política de defesa e segurança cibernética. Então a gente podia colocar que o livro verde ele é um grande marco. Com certeza. É um marco para o Brasil, o jeito que a gente está pensando na possibilidade de lidar com o espaço cibernético. Exatamente. Né? Mas ainda muito na esfera política. Exatamente. Né? Sem a gente ter efetivamente a participação de outras esferas do próprio governo, do Estado, com outras instituições do Estado, participando e pensando junto com o Ministério da Defesa as possibilidades para o espaço cibernético. Exatamente. Eles começam a ver essa percepção mais alargada de fato, sim, 100%, completamente,
Em 2013, né, quando ocorrem, então, os ataques à presidente Dilma Rousseff, né, que eles, enfim, veem que os Estados Unidos estavam interceptando algumas ligações que ela fazia, né, também algumas pessoas da administração mais ligadas a ela, e eles começam a perceber, opa, não é uma questão militar só, né, não é uma... Se a própria presidente está sendo interceptada, né, tem alguma coisa, né? Exato, a gente precisa pensar se o cidadão também, ele tá sendo protegido nessa esfera, né? E foi ali que eles começaram a articular, né? Durante 1 ou 2 anos, não lembro qual foi o tempo, mas eles começaram então a articular o Marco Civil da Internet, né? Ah, sim. Que foi... Aí é que a gente vê o envolvimento de outro setor. Exatamente, a gente consegue perceber com a aprovação do Marco Civil da Internet em 2014, o envolvimento do setor legislativo, né? E também da população, porque o Marco Civil ele teve muita consulta pública, né? Alguns deputados também que fizeram parte da comissão de aprovação, né? E esqueci a palavra agora, de sugestão do projeto, né? Eles fizeram um site até para consultar a população sobre quais eram os principais perigos, qual era a urgência da população com relação ao cyberespaço, à internet, né? Usaram o próprio cyberespaço para poder fazer a consulta, né? Exatamente. Aquela presença bem espalhada mesmo. Exatamente. E eles chegaram então a um texto que tem um cunho um pouquinho mais jurídico, na verdade, essa política pública que eles criaram. Como que eles visam, então, regular esse uso da rede, esse uso do cyberespaço para proteger a população? Eles oferecem, então, uma segurança jurídica para os usuários da internet, né? E esses seriam, então, usuários comuns, seriam provedores de empresas, né? Então, essa é a internet, e também os próprios órgãos públicos. Ele vai estabelecer ali no Marco Civil da Internet alguns princípios, alguns fundamentos, alguns direitos do próprio usuário quanto da utilização, então, da internet. Essa sustentação jurídica que vem com o Marco Civil, ela vem para sustentar, olha só, ela vem para dialogar junto com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor também, que previa já algumas sanções caso alguns direitos do consumidor viessem a ser violados, então, né? Mas, basicamente, o que o Marco Civil fala? Ele fala que se os seus direitos forem violados, vão ser estabelecidas algumas sanções. Quais direitos são esses? Por exemplo, o consumidor, ele precisa ter clareza quando ele for ler os seus contratos, né, quanto aos serviços de internet que forem disponibilizados para ele, e que se essas cláusulas, esse contrato, ele não for claro o suficiente, se ele violar alguma regra quanto à intimidade, quanto à privacidade, então a empresa também teria sanções. Algumas obrigações também dos provedores de serviço, que são as de não cobrar preços abusivos e também nem diferentes para tipos de serviços com relação à internet. Elas não poderiam ter também nenhum acesso aos registros que violem a privacidade e a intimidade do usuário, né? A gente vê que é uma invocação de alguns direitos e algumas medidas restritivas e também a descrição do que seria a sanção caso fossem violados. É interessante a gente notar no Marco Civil da Internet também que ele prevê uma legislação sobre a internet. Quer dizer, quando você fala que o cyberespaço ele contempla apenas a internet, é um pouquinho redutivo. A gente sabe que o cyberespaço ele abrange muito mais do que a internet. O próprio software, o hardware e a pessoa que está usando, né? Então, ainda é uma lei ali que está tentando abarcar a adição, mas ainda não se faz de uma forma muito eficaz. É interessante a gente pensar, e eu acho que a gente até não para refletir no nosso dia a dia, o quanto isso nos envolve e até a importância do Marco Civil da Internet, né? Porque a gente está, na verdade, conectado o tempo inteiro. Então, por exemplo, agora a gente está aqui conectado no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, são 3 redes sociais e eu e a Cauana estamos nos expondo online, né? Ao vivo, em 3 possibilidades, falando de internet. Mas a gente sabe que a internet vai muito além disso. Né? Exatamente. Vai muito além disso e muito além dessas possibilidades. Então, eu até gostaria de lembrar alguns episódios da história brasileira. A gente já tinha falado da presidente Dilma, a gente tem agora esse recente caso
do Moro, mas também a gente teve alguns problemas no passado, algumas histórias com pessoas famosas que tiveram suas fotos, seus dados liberados na internet, né? Que também Exato. foi um grande problema, até teve uma tentativa de legislação em cima disso, não foi mesmo, Kalana? Isso, exatamente. Nós tivemos uma atriz, né, aqui no Brasil, que teve suas fotos íntimas vazadas na internet, né, e com relação a isso, houve uma tentativa de legislar sobre a situação, que foi a lei Carolina Dickmann, né, que então previa todas as sanções para quem violasse a intimidade, a privacidade de pessoas naturais, né. Mas eu acho que o que poderia ser mais simbólico, talvez, para o ciberespaço e para pensar o ciberespaço além da internet, seria a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi aprovada agora em 2018, né? Ela vai entrar em vigor em 2020 só, né? Mas são 8 anos que o Congresso está aí tentando fazer uma lei que seja mais palpável para o Brasil, né? A gente vê outras legislações de proteção de dados ocorrendo aí pelo mundo, mas o Brasil então adota isso só em 2018, né? Principalmente após os ataques que aconteceram com relação aos dados do Facebook, né? Das pessoas que tiveram os seus dados violados aí pela empresa, né? É interessante queria chamar atenção para esse fato, porque bom, com o Facebook deu esse problema e o Facebook, ele está sendo acusado, a pessoa, né, o Mark, que é o fundador e atualmente o maior acionista do Facebook, ele está sendo chamado dentro do Congresso norte-americano para dar algumas explicações, né, sobre a ferramenta, sobre como acontece esse vazamento de dados. E é interessante para a gente pensar, porque como a gente não está falando só na internet, né, ele foi questionado no Congresso americano, estadunidense, sobre a possibilidade da captura de voz. Né? Então, o que se dizia, o que muita gente até fala, se ele disse que não, mas a gente sabe que talvez, né, vai saber como é que funciona. Mas é aquilo, se você fala alguma coisa perto do seu celular, depois, quando você abre o seu Facebook, você vê uma propaganda vinculada àquilo que você está comentando. Então, você não necessariamente está na internet, você não está navegando, mas existe essa teoria de que o celular capta a tua conversa e ele vai jogar isso no Facebook e vai aparecer como propaganda, né? Quem quiser fazer o teste em casa, depois conta pra gente, né? Conta como é que foi, fica falando lá o nome de alguma loja pra ver se vai aparecer a propaganda ou não. Dá pra fazer uns testes caseiros com isso, né? Depois conta pra gente como é que foi. Mas é interessante pra vocês verem, o Mark, ele foi chamado no Congresso para se explicar, falar sobre esses dados. Então, assim, o que a gente consegue ver é que a Lei de Proteção de Dados aqui do Brasil é de 2018, né? Então, Exato. 2018, gente, ano passado, praticamente ontem. Enquanto outros países já estão muito avançados quando a gente fala dessa legislação do espaço cibernético, né, Kalana? Sim, com certeza. A gente vê que, na verdade, o Brasil, quando a lei foi aprovada, aliás, ela foi aprovada com base na lei europeia, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados também, que recebe o mesmo nome lá na Europa, né? O que aconteceu? Depois desses 8 anos que eles estiveram tramitando sobre o projeto, eles perderam também muitas empresas, né, de se instalarem aqui no Brasil por causa dessa falta de legislação. Esses ataques também aos dados do Facebook ocorreram. Então, eles, quando viram que a lei da União Europeia foi aprovada em 2015, né, eles são os representantes da União Europeia, né, o Ministério Público Federal, principalmente, para que, então, alguns aspectos da lei convergissem com os da União Europeia. Né? Então, a gente vê aí um processo, talvez, de transferência de políticas públicas, no caso do Brasil, com a União Europeia. Mas o que de fato essa legislação traz, né, esse regulamento traz? Dá para perceber, então, como a professora Carolina disse, que o ciberespaço ele vai muito além da internet, né? Então, você vai envolver o hardware, você vai envolver o software, a pessoa que está fazendo todas as programações de algum site, de algum aplicativo, né? Eles que, por exemplo, captam a sua voz e daí depois podem promover propagandas no Facebook de acordo com aquilo que você disse, né? Como a professora Carolina falou.
E também, logicamente, sobre a matéria do regulamento, ela vai prever, então, que tipo de tratamento você, como empresa, pode dar para os dados da pessoa pública, né? Então, como que esses dados estão sendo tratados? Por quem esses dados estão sendo tratados? Eu, como usuário, eu vou vendo que os meus dados, sejam os falados, sejam os que eu escrever em algum formulário, em algum site, né? Pode ser também em algum formulário de papel, porque o regulamento abrange também, além do setor digital, né? Eu vou saber como que esses dados, então, eles vão ser manipulados, essa informação que eu estou dando, ela vai aparecer numa propaganda do Facebook para mim depois, né? Então, essa atividade, então, de tratar os dados pessoais, eles só podem, na verdade, de acordo com o regulamento agora, né? Depois que o regulamento entrar em vigor, eles só podem ser coletados mediante, então, o consentimento do usuário, né? Então, nada vai ser mais feito às escuras, né? Tudo agora vem para ser esclarecido para o usuário. E vai dizer que você não tem medo, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de medo quando aparece assim: você permite que tal empresa tenha acesso aos seus contatos no Facebook. Aí você fica, será? Será que eu quero mesmo? Será que eu não quero? Esse é um ponto bastante interessante, né? Sim, exatamente. Hoje a gente vê um consentimento, né, quando você vai marcar alguns formulários na internet. Você fica com um certo receio? Você fica. Mas quando esse regulamento vier de fato, né, entrar em vigor, tudo tem que estar muito bem esclarecido, né? E se nada tiver esclarecido, você tem então o direito de acessar aqueles dados, você tem o direito de perguntar para que eles vão ser tratados, né? E se você achar, né, que não deve, que isso não deve acontecer, você pode eliminar os seus dados, você pode ter também o direito a ser esquecido, né, que é o caso da anonimização, que é um termo que é uma lei, né? Mas isso não pode te restringir de ter acesso àquele serviço. Ah, sim. Isso é importante. Com certeza. Gente, ó, a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou incentivar quem tiver com dúvida, eu sei que esse assunto é um pouco mais difícil. Podem mandar perguntas aqui pra gente, faltam pouquíssimos minutos, mas aproveitem que a Cauana tá aqui, que ela se disponibilizou pra vir. Não vai ser sempre assim, tá? Vocês vão ter que se acostumar novamente com a minha cara do professor André, sempre os mesmos. Então a gente tá aqui com o prazer de ter a Cauana, mandem as dúvidas. Cauana, agora a dúvida que não quer calar, né? Quando a gente fala de antivírus, aí é que tá, porque daí ficou com o último acontecimento do Moro, teve mais agora, sexta-feira passada, vazaram mais algumas conversas, né? Se falou muito em antivírus, né? Porque a hipótese é de que o próprio celular dele foi, ou de um dos dois participantes da conversa, foi hackeado, né? O termo que se usa. Então, se questionou muito sobre a questão do antivírus. E a gente sabe, ou não vou colocar assim, existe uma suspeita, ou até uma tentativa de entender, mas de se constatar, que o melhor antivírus é russo. Ana, eu queria só que você contasse pra gente, será que faz sentido a gente falar que o melhor antivírus é russo? Aquela parte do leste europeu, aí eu vou cutucar um pouco, né? A Estônia também, como é que é a política pública lá? Que a gente tá falando de política pública, então a gente tá falando aqui no Brasil, essa dificuldade nossa de ir em frente, de conseguir entender o que é cyberespaço, né? O espaço cibernético, em português mesmo. Então, entender o que é isso, como ler o espaço cibernético e até como conseguir entender o comportamento das pessoas, que a gente sabe que é completamente diferente, né? O comportamento das pessoas no espaço físico e o comportamento das pessoas no espaço cibernético, né? É bem diferente. Então, como se legisla esse comportamento? E aí, assim, essa questão, e a Rússia, né? Por que será que tem essa possibilidade, esse rumor de que o melhor antivírus é russo? E como que a Estônia, aí eu tô levantando a lebre aqui, né? De que a Estônia tem um histórico importante sobre isso. A Estônia, ela sofreu um ataque em 2012, né?
onde algumas centrífugas nucleares elas foram de fato hackeadas, né? Então foi alterado o processo daquelas centrífugas. Não é nem celular de juiz, gente. É centrífuga nuclear. É muito pior. Olha muito... a possibilidade que existe, Exato, né? Exatamente. A amplitude, né? Quando a gente fala de cyberespaço, o que é o cyberespaço? Né? Ele não atinge só o celular e o computador, ele atinge centrífugas nucleares também. Então, a partir desse grande acontecimento, né, na Estônia, eles começaram a legislar então sobre o cyberespaço também, sobre segurança cibernética. E com relação à Rússia também, eles são um grande país, na verdade, que possui um grande nome na área de segurança cibernética, né? Mas ainda assim, como eu falei anteriormente no caso do Brasil, eles pensam a cibersegurança de uma forma um pouquinho mais hard, né? Não é aquela política pública, de fato, de um regulamento de proteção de dados, né? Que é algo um pouco mais palpável e mais aberto à população, consultas públicas, enfim. É de fato uma política vinda de cima para baixo mesmo, e todas as sanções elas são um pouco mais militarizadas do que o que a gente vê hoje, a tendência ocorrendo, né? Com relação ao ciberespaço em outros países, como a União Europeia, o Brasil e o México também, com uma lei de proteção praticamente igual, né? Mas com relação aos antivírus, simplesmente porque a Rússia tem um grande nome no espaço cibernético, eu acredito que seja um pouco de mito, né? Temos um mito, então. Aqui, quando a gente fala de antivírus, a gente precisa ter em mente que o grande antivírus, na verdade, é você, né? Muito mais Não cliquem no lugar errado, gente. Aí é que tá a chave do negócio. Exatamente. Cuidado. Eu acho que, na minha concepção, né, minha particular concepção depois de tudo que eu estudei, nada vai acontecer com você se você não for procurar alguma coisa ou se você não for fuçar no lugar errado, digamos assim, né? Quando você instala aplicativos, quando você acessa alguns links que podem ser um pouquinho mais suspeitos, maliciosos, quando você abre um e-mail que não deveria ter aberto, né, e acessa o documento, tudo aquilo é uma porta de entrada para que você seja atacado e para que as ameaças venham, né? Então, o melhor antivírus, na verdade, é a pessoa que está usando o celular, o computador, outros dispositivos. O antivírus, na verdade, o programa, ele é só mais uma peça que vai te salvar e que vai ser uma porta de bloqueio para qualquer tipo de ataque que venha acontecer. Bom, a gente tem 1 minuto. Eu vou te dar um desafio, desafio da noite, gente. Calara, há um tempo atrás falavam, bom, durante o tempo você falou numa terceira guerra, depois falava, não, a próxima guerra vai ser uma guerra pela água. E aí agora se fala da possibilidade de uma guerra cibernética, ou seja, a próxima guerra que o mundo vai viver vai ser uma guerra de informações. Em 30 segundos, acho que é possível? A gente já vive uma guerra de informações, na verdade, né? Sendo bem objetiva. Desde 1980, desde 1990, a gente vê essa interconectividade do mundo, né? E como a informação, na verdade, ela é uma peça importante. Quem detém hoje a informação detém o poder, digamos assim, né? Então, a guerra que a gente está vendo hoje não é uma guerra naqueles moldes, então, tradicionalistas, né? Que a gente viu, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas uma forma um pouco mais descentralizada, né? Um pouco mais dispersa, e que você não vê ou como oficial, de fato. Mas eu acredito que essa guerra já esteja acontecendo. Já vivemos, né? Já vivemos. Já vivemos. Bom, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo. Gostaria de agradecer quem está nos assistindo. Isso inclui a minha mãe. É importante, né? Pelo menos a mãe está assistindo. Obrigada, mãe, pela audiência. Gente, muito obrigada, atenção. Na segunda-feira que vem a gente está aqui de novo. Cauana, quer se despedir do pessoal? Gente, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, professora Caroline. Espero que vocês tenham gostado dessa live e que vocês tenham aprendido um pouquinho aí sobre esses temas que circulam pela atualidade. Exatamente. Obrigada, gente. E não esqueçam, sexta-feira a gente divulga o próximo tema e segunda-feira estaremos aqui novamente. Um beijo, tchau!
Aí eu acho que eles conseguem assistir